Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Ivanildo Ferreira, é uma alegria poder estar com vocês. Eu quero neste momento dizer para vocês que quero compartilhar com você, professor, um pequeno subsídio da nossa primeira lição da revista da Escola Bíblica Dominical. E nós vamos estar estudando já esse segundo trimestre, tá? Duas cartas de Paulo, a carta aos Gálatas e aos Efésios. Então, para nós é uma alegria muito grande. E olha, o design dessa revista é muito lindo, muito maravilhoso, muito bonito. Eu já quero parabenizar aqueles que assim fizeram essa revista tão bonita. E também o conteúdo, que nós estamos aqui dentro de um conteúdo muito maravilhoso. Nós vamos aprender aqui lições essenciais para a nossa vida cristã, aqui nessas duas cartas de Paulo aos Gálatas e aos Efésios. Então vamos começar por Gálatas, tá? A carta de Paulo aos Gálatas, e nós vamos estar aprendendo com ela algumas lições muito interessantes para a nossa vida, para o nosso crescimento e desenvolvimento na nossa fé cristã e também a expansão do reino de Deus aqui na terra. Mas o nosso foco é você, professor. Tá? Nós estamos querendo aqui lhe ajudar, nesse pequeno subsídio ou nesse pequeno resumo da nossa lição. E a nossa primeira lição, nós temos 13 lições, tá? Eu não vou ler as 13 aqui, mas você poderia também adquirir essa revista, se não adquiriu, são 13 lições maravilhosas. Tá? E nós vamos começar aqui com a primeira lição, que fala sobre a inconstância dos Gálatas, onde Paulo começa a sua carta, a sua epístola aos Gálatas. Ele começa aqui falando sobre essa inconstância, e nós temos aqui, esse é o assunto da nossa lição, E nós temos dentro da nossa lição 3 objetivos, que é importante para você, professor, você destacar esses objetivos. O primeiro é compreender a legitimidade do Evangelho da Graça. Segundo, é refutar falsos mestres. Terceiro, defender a autoridade ministerial de Paulo. Isso aqui está tudo dentro da nossa lição. Cada tópico desse que a gente vai estudar, que você vai estudar e passar para os seus alunos, esses objetivos estão dentro deles. Assim que terminar a lição, todos devemos aprender, ter esse objetivo de compreender, a legitimidade da graça do Evangelho, refutar os falsos mestres, defender a autoridade ministerial de Paulo. Nós estamos aqui e trazer para vocês esse assunto é muito importante, professor, para te ajudar a dar uma boa aula. Nós temos aqui o nosso textual da nossa lição, É um texto que o nosso comentarista escolheu para ser o texto base da nossa lição, que está em Gálatas, capítulo 1, verso 8, que diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o Evangelho que vai além do que vos tenho pregado, seja anátema, tá? Ou seja, maldito, porque está pregando um Evangelho falso, Trazendo um falso ensinamento para desvirtuar a fé dos cristãos. Isso estava acontecendo nas igrejas da Galácia, e Paulo escreve essa carta para eles. Tá? E nós temos aqui a nossa leitura bíblica, a base dela, que é a leitura para todos, está no capítulo 1, do verso 1 até o verso 24. É bom você, professor, fazer essa leitura, e também compartilhar com seus alunos. Se houver um tempo para ler, seria ideal ler, fazer essa leitura para eles entenderem todo o conteúdo daquilo que você vai falar, tá? Então, o nosso assunto já está aqui. Nós vamos agora para a nossa lição propriamente dita, e nós vamos começar com a introdução de suma importância, professor, onde você já vai fazer todo praticamente aquilo que você vai falar para o seu aluno ou para os seus alunos. É a introdução. E o nosso comentarista, ele começa dizendo aqui: olha só, neste trimestre, iniciaremos uma jornada pelas cartas apostólicas, que são de Gálatas e Efésios, São essas duas cartas que a gente esse trimestre vai aproveitar
e percorrer por elas, aprendendo, né, grandes ensinamentos para a nossa vida, para a nossa base da nossa fé cristã. São fundamentos para nós, né? E quando Paulo fala aos Gálatas essa mensagem, ele está dedicando a defesa do Evangelho da Graça. Por quê? Porque os crentes da Galácia estavam sofrendo ataques, né, de judeus que ainda não estavam convertidos. Então, Paulo escreve essa carta aqui, né, ajudando, orientando os irmãos a permanecer no Evangelho da Graça. Então, veja que os legalistas, ele diz aqui o nosso comentarista, queriam impor aos gentios convertidos, olha, não eram os judeus, eram os gentios convertidos. Paulo se tornou o apóstolo dos gentios. Os gentios convertidos, ganho por Paulo, né, eles tentaram, esse legalista, impor aos gentios convertidos a prática da circuncisão e a observância da lei mosaica com um adendo, algo mais, né, a obra redentora de Cristo na cruz. Veja como eles eram sutis, né? E Paulo, ele vai refutar esse ensinamento aos irmãos da Galácia, para que a fé deles voltasse e não fosse abalada. Então, essa é a introdução da nossa revista, tá, professor, que você precisa passar para os seus alunos. Aí vem o primeiro tópico, porque são 3 tópicos que vamos estudar dentro deste capítulo 1 de Gálatas, tá? Sobre a inconstância dos Gálatas. A primeira tópico, né, fala sobre a saudação apostólica. Aí Paulo, na sua carta, né, aos Gálatas, ele faz essa saudação, ele já começa logo o primeiro tópico. Na saudação dele, primeiro, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ele começa dizendo assim na sua saudação, olha, verso 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, apóstolo não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Olha aí, Paulo começa aqui na sua saudação apostólica, mostrando aqui que ele foi chamado por Deus. A sua chamada pertencia a Deus. Não foi mérito de homem, não foi através de homem, apesar que Deus usa o homem para chamar outro homem. Mas Paulo está dizendo aqui que não foi. Foi algo, a chamada dele foi algo diferente, né? Porque os judeus não convertidos, não conversos, né, eles estavam trazendo uma mensagem dizendo que Paulo, ele não pertencia ao grupo dos apóstolos, ou seja, eles não tinham, dos 12 apóstolos, ele não tinha andado com Jesus, não tinha visto o milagre de Jesus, não viu Jesus ser morto na cruz, não viu Jesus ressurreto, então não pertencia ao grupo dos apóstolos. E Paulo defende aqui o seu ministério, né, que ele não foi chamado pela parte dos homens, não foi indicado para ser apóstolo, foi através de Jesus. A graça salvadora alcançou o apóstolo Paulo. E qual é o teste dele? Onde ele mostra isso? Na estrada de Damasco. No encontro dele, ali no caminho de Damasco, o encontro dele com Jesus. Então ele diz que ele cita aqui, né, Deus, a morte e a ressurreição de Cristo, e seu chamado para ser embaixador do Evangelho. E ele mostra e conta a sua experiência, começa ali na estrada de Damasco. Então, ele defende seu apostolado. Então, não foi escolhido por homem, não foi da parte do homem, foi da parte de Deus. Tá? Então, foi da parte de Deus, Paulo foi chamado. Aí nós vamos para a segunda, professor, o segundo subtópico, o segundo ponto da nossa lição, né? Que é a saudação apostólica. E o segundo subtópico diz assim: irmãos e companheiros. Aí está no verso 2: e todos os meus companheiros e as igrejas da Galácia. Olha só, Paulo está se referindo aos companheiros da igreja onde ele fundou, a igreja ali
da Galácia, são as igrejas da Antioquia, da Pisídia, de Icônio, de Listra e Derbe. Todos foram plantadas por Paulo, ó, na parte sul da região da Galácia. Então, Paulo tinha companheiros que o ajudou. Né? Isso aqui é interessante. O nosso comentarista coloca algo interessante que eu quero te chamar a atenção, professor, para você ensinar os seus alunos e trazer também claro para a sua vida. Paulo demonstra que o exercício do ministério não é isolado e não se considera autossuficiente. Ninguém faz nada sozinho. No encontro de Damasco, no capítulo 9 de Atos, quando o Senhor se encontra com ele, Paulo cai do cavalo, propriamente dito, né? E aí o Senhor disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? E se eu sou Jesus a quem tu persegue? Né? Duro será para ti recalcitrar contra os milhões. Ele disse: Senhor, o que eu tenho que fazer? Ele disse: vai, entra na cidade e lá será dito o que você vai fazer. E por que Jesus não falou para ele? Sabe por quê, querido? Porque Deus usa pessoas para dar continuidade àquilo que Ele tem na nossa vida. Então, por isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos e companheiros, né, que ajudaram Paulo na fundação dessas igrejas, foram companheiros com ele, foram companheiros com Paulo. E Paulo saúda os irmãos, não é só aquele amor fraterno, é de companheirismo, é de estar juntos para fazer a obra de Deus. E Paulo saúda esses irmãos, porque foram amigos e companheiros dele na implantação dessas igrejas. E contextualizando aqui também para nós não fazemos nada sozinhos. Nós precisamos de pessoas. E Deus vai colocar pessoas, professor, do seu lado, para dar continuidade naquilo que Deus tem para a tua vida, na vida dos teus alunos também. Diga isso para eles. Ninguém trabalha sozinho. Ninguém é autossuficiente. Tá certo? Se você está como professor, é porque você tem aluno. E seus alunos têm que ser seus companheiros. E você é professor, mas tem alguém que está acima de você. Tá bom? Como o seu líder. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, Paulo está aqui nessa saudação e saúda os seus companheiros, né, que estavam junto com ele. E no terceiro subtópico, Paulo está dizendo aqui, no terceiro subtópico, para nós, Paulo está dizendo assim: graça e paz da parte de Deus. Olha aí. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A doutrina da graça de Deus, que transforma a vida do vazio pecador. Então, Paulo aqui mostra que a graça de Deus o alcançou. Ele foi alcançado pela graça de Deus. E quando a graça o alcançou, ele deixou de ser inimigo, né? Inimigo de Deus, porque o pecado nos torna inimigo de Deus, nos afasta de Deus. Mas a graça chega, que veio através de Jesus, do sacrifício vicário de Jesus, nos transformou e nos deu paz com Deus. Hoje nós temos a paz com Deus, né? E alcançamos a graça, o favor imerecido. Nós não merecíamos, mas fomos alcançados pela graça de Deus, né? E Paulo foi alcançado. Paulo, por exemplo, ele foi um judeu puro sangue, né? Ele conhecia tudo de lei. Paulo conhecia tudo de lei, da lei judaica. Mas quando ele encontra o Evangelho, quando ele encontra Jesus, ele entende que ali acabou a lei. A lei se cumpriu em Jesus. Entendeu? A lei se cumpriu em Jesus. Então Paulo entendia tudo de lei judaica. E agora a graça veio sobre ele. Jesus, né, veio, o alcançou. Ele entendeu que ali a pessoa só pode ser salva através de Cristo Jesus. A salvação vem através de Jesus. Então ele entende que a graça o alcançou e ela veio da parte de Deus para a vida dele e trouxe paz. Essa paz que excede todo o nosso entendimento. Amém? É isso aí, professor. Está sendo contextualizando para a nossa vida. Nós só estamos aqui por causa da graça de Deus que nos alcançou. Nós não merecíamos. Não,
Diga isso para o seu aluno, passe isso para ele, para a sua vida. Nós não merecíamos, mas fomos alcançados pela graça de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor, tá bom? Aí nós vamos para o nosso segundo tópico, que aí fala sobre a inconstância dos Gálatas. Vai do verso 6 ao verso 9 do capítulo 1 que nós estamos estudando, tá bom? Então, é o assunto da lição propriamente dito, né? A inconstância dos Gálatas. Olha, então Paulo, depois que ele saúda os irmãos, a igreja ali de Gálatas, né? Mostrando que a graça, o sacrifício de Jesus redime o pecador, agora ele entra em questões mais profundas, né? Questões que precisava ele entrar nisso e repreender alguns irmãos que não estavam sendo convertidos e alguns irmãos que estavam deixando se levar por ensinamentos falsos, né? Um outro evangelho que a gente vai dar daqui a pouco. Então Paulo chama a atenção deles, e aí veja, o espanto de Paulo é o primeiro tópico, tá? Nessa inconstância, Paulo se sente inconstância dos Gálatas, Paulo se sente espantado. Olha que ele diz assim: admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Estou admirado. Aí o nosso comentarista aqui está espantado. Olha aí, a verdade é que cristã ou uma comunidade qualquer pode em qualquer momento, né, ter dificuldade na sua caminhada. Agora, para viver, né, todavia sofrer um desmonte na fé é coisa diferente. É o que estava acontecendo com os irmãos, porque o que estava sendo pregado, né, para aqueles irmãos, a investida do legalista abriram feridas na estrutura espiritual e doutrinária daqueles irmãos. E Paulo estava preocupado com a fé daqueles irmãos. Paulo se preocupa com eles, porque Paulo teve um maior sacrifício, né? Paulo doutrinou aquelas pessoas, Paulo discipulou aquelas pessoas, né? E veio alguém sorrateiramente tentando desvirtuar a fé dos irmãos. Contextualizando para nós, querido professor, nos causa espanto o que está acontecendo hoje. Estamos vivendo no mesmo contexto. O inimigo sorrateiramente está aí disseminando que eu digo os evangelhos, né? Os evangelhos fáceis, os evangelhos do oba-oba, que não tem base bíblica. Então, uma preocupação com isso. Por isso, nós precisamos estar na escola dominical. Por isso, você, professor, também é um responsável por ensinar a verdade, ensinar bases bíblicas doutrinárias, para que nossos irmãos em Cristo não deixem se abalar a sua fé por falsas doutrinas. Aí vem, né, o segundo subtópico, é o outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns querem transtornar o evangelho de Cristo. Eles queriam mudar o verdadeiro evangelho. Sabe que a palavra evangelho é boas novas, né? É boas notícias, é anúncio do reino de Deus. E isso Paulo fez, isso Paulo trouxe para eles. Porém, entretanto, todavia, se levantou pessoas enganando, né? Com um engodo, com uma mentira, ou seja, adulterando a real mensagem do Evangelho de Cristo. O Evangelho dos judaizantes não tem a mesma essência, a mesma eficácia do Evangelho de Cristo pregado por Paulo aos Gálatas. Por quê? Porque a lei não salva, a lei não restaura, mas o Evangelho restaura, o sacrifício de Cristo restaura. Não é? Esse é o verdadeiro Evangelho que restaura a vida, que transforma a vida, não é outro Evangelho. E isso, querido professor, medite, leve aos seus alunos e mostre para eles a verdadeira essência do Evangelho que nós devemos ter na nossa vida, trazer para a nossa vida, tá bom? E aí, o terceiro subtópico, ele diz assim, que essas pessoas que estavam trazendo, adulterando a real mensagem do Evangelho, ele diz que eles eram anátema, ou seja,
é maldito. Está trazendo maldição para o povo. Olha o que ele diz o texto, verso 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que valendo do que vos temos pregado, seja nada, ou seja, seja maldito. Paulo está dizendo aqui, depois dele falar dessa apostasia, ele está dizendo que esses falsos mestres estavam evocando um falso ensinamento. Paulo afirma que eles estavam trazendo uma maldição divina para... E Paulo está dizendo que o evangelho evocado a maldição, a singularidade do evangelho evocando a maldição divina para todos aqueles que pervertem sua mensagem e perturbam a igreja com as falsas doutrinas. Então Paulo está dizendo que eles são anátemas, eles são malditos, porque estão trazendo maldição, estão desvirtuando a fé dessas pessoas que vão para onde? Vão para o inferno. Isso é uma realidade. E Paulo está dizendo para eles são anátemas, eles são malditos, porque estão desvirtuando a mensagem real do Evangelho. Os que maculam o Evangelho tornam-se malditos porque distorcem a palavra de Deus e passam a estar debaixo da sua reprovação. Precisamos entender isso. Precisamos compreender isso. Contextualizando para nós, professor, precisamos compreender isso. Que essas pessoas estão trazendo maldição. O cuidado que a gente tem que ter. Mais uma vez falo, cuidado que a gente tem que ter com isso. Tá? Essas pessoas, elas vêm sorrateiramente para trazer um falso ensinamento. O cuidado que a gente tem, mas eles estão trazendo sobre a vida deles maldição. E a gente tem que ter, eu digo assim, fechar, as nossas portas, fechar as brechas, para que os falsos mestres não cheguem até nós. E se tentar chegar, não conseguirão entrar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus está na nossa boca. A palavra de Deus está no nosso coração, que é a palavra de Deus. É o Evangelho de Jesus Cristo, que nos molda e que nos faz pessoas fiéis ao Senhor. Tá? Esse é o nosso segundo tópico, que são a inconstância dos Gálatas. Aí vamos para o terceiro tópico. Para encerrar, aí Paulo, a prova viva. Olha só, os ataques ao apóstolo e ao seu ministério eram intensos. Após fazer duras exortações aos irmãos da Galácia sobre a inconstância na fé deles, o apóstolo Paulo começa a expor a base do seu chamamento apostólico. Esse tópico me fez refletir muitas coisas, trazer muitas lições para a nossa vida. A primeira lição está aqui no primeiro subtópico. Agradar a Deus aos homens, há uma interrogação. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Olha só. Então, Paulo está mostrando aqui que ele é prova viva, do seu apostolado, do Evangelho de Jesus Cristo na vida dele. Os judeus convertidos à fé cristã diziam que a salvação somente pela graça, olha só, levariam os Gálatas a viverem uma vida sem responsabilidade quanto à santidade, uma vez que estavam desobrigados da observância da lei. Eles colocavam a lei como algo que ia puni-los, que agora eles não viviam uma insantidade porque a lei não estava mais sobre eles, mas não é isso. Olha só como eles vinham, Paulo diz que não tem permissão, então olha só, uma vez que estava desobrigado, Paulo diz que não tem permissão de agradar a homens, uma vez que o Evangelho que anuncia tem origem no próprio Deus que o recebeu por revelação de Jesus Cristo. Então, Paulo está mostrando aqui que
O crente não é salvo pelo que ele faz, mas por aquilo que Cristo fez na vida dele. Paulo está dizendo aqui para nós, querido, que ele procurou e procurou agradar a Deus em uns homens. Tem muita gente que pega esse texto e desvirtualiza. Eu não agrado a homens, tenho que agradar a Deus. Aí não respeita a liderança, não respeita aqueles que estão sobre eles e acabam achando, eu não agrado a homem, tenho que agradar a Deus. Mas escute, é outra coisa que Paulo está dizendo aqui. Tá? Que o que ele está pregando o Evangelho. Ele está vivendo a graça de Deus sobre a vida dele. Então, o que ele trouxe para os irmãos foi a graça de Deus. Então, quando ele está dizendo aqui, porventura procurei eu agora a favor do Senhor, não. Deus me chamou, Paulo está dizendo, para uma grande missão. E eu estou aqui como prova viva, agradando a Deus. E não esses homens que estão ali debaixo da lei. Eu nasci na lei. Nasci na lei, mas morri e ressuscitei com Cristo. Veja como o Senhor transforma a vida do ser humano. Então veja como Deus fez na vida de Paulo. Então ele não agradou o homem, mas ele entendeu que o Evangelho de Jesus Cristo estava dominando a sua vida. Ele recebeu diretamente de Deus, né? De Deus. Ele recebeu o seu chamado, a sua origem foi em Deus, que o recebeu por revelação de Jesus Cristo. Foi Deus que nos escolheu, foi Deus que nos chamou. Né? Para a salvação não foi homem, foi Deus. Então, na minha salvação, na sua salvação, na minha vida cristã de santidade, eu tenho que agradar a Deus. E Paulo está dizendo, agradar a Deus, porque o meu chamado, a minha vida se originou em Deus através de Jesus Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aí vem o segundo subtópico, né? Diz assim, de perseguidor a apóstolo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava? Olha só, Paulo aqui é interessante o que ele ministra aqui. Fala aos irmãos de Gálatas, olha, vocês me conheciam como perseguidor, como devastador da igreja. Né? Isso foi um espanto, né? Para todos naquela época, né? Que ele perseguia a igreja. E agora houve uma mudança na vida dele. Mudou na vida dele. Ele era a prova viva de uma mudança que o Senhor fez na vida dele. Deus muda a vida, né? Deus transforma a vida do pecador, do mais do pecador, em uma nova criatura. Paulo foi mudado. Ele mostra aqui, quando ele tem encontro com Jesus, ali na estrada de Damasco, né? E já falamos sobre isso, na estrada de Damasco, o Senhor diz, vai, né? A cidade que eu tenho pessoas que vai te ensinar o que tem que fazer. E quando ele está lá na casa de Simão, Deus fala para Ananias, o Espírito Santo revela a Ananias que ele tem que ir lá para falar com Saulo. Ele diz, esse Saulo, Senhor? Não, Senhor, esse Saulo é aquele que tem uma carta branca do sacerdote, autorização para destruir igreja, para matar. Não, esse não. E o Senhor disse, esse sim, porque esse é para mim, porque ele é para mim um vaso escolhido. Eu lhe mostrarei quanto se deve padecer pelo meu nome. Olha aí, é uma chamada específica para a vida de Paulo, né? Que ele seria perseguido, ele fez irmão sofrer, ele ia sofrer. Por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Olha como é que Paulo se coloca aqui como uma prova viva de uma mudança, de um perseguidor ao apostolado. E Deus chama ele, Deus transforma a vida dele. Professor, você só está aí para lecionar porque Deus transformou a tua vida.
transformou a vida dos seus alunos, transformou a minha vida. Quem nós éramos, fomos alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus. O terceiro e último subtópico, né? Primeiras experiências. Ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Olha só. Paulo afirma que seu chamamento se deu como de Jeremias. Que o Senhor disse, desde o ventre da tua mãe te escolhi. Então Paulo diz, desde o ventre da minha mãe eu fui escolhido pelo Senhor. Olha só, querido, das primeiras experiências de Paulo. Então, eu penso assim, Deus me chamou. Eu não vim nesse mundo, e nem você, nem seus alunos, por acaso, a gente veio por permissão de Deus. Então, desde o ventre da nossa mãe, Deus nos escolheu por alguma coisa. Hoje o seu pastor, Deus me escolheu, deu esse dom, mas não é meu, é dele. E você também pode ser um pastor, um professor. Deus nos escolheu, Deus nos chamou desde o ventre da nossa mãe. Agora, ele passa um tempo, olha só, querido, que é interessante, que ele passa um tempo de 3 anos, ele passa um tempo na Arábia, 3 anos na Arábia e Damasco, 3 anos. O nosso comentarista diz que ele passou pelo retiro espiritual. Eu vou um pouquinho mais. Além do retiro, ele foi também um seminário de batalha espiritual, um seminário de um conhecimento que ele precisava ter, de um relacionamento que ele precisava ter com as pessoas, para quebrar aquilo que estava ainda, alguma coisa da lei, que ele aprendeu assim, tudo sobre lei. Então ele passou 3 anos num seminário, de um aprendizado. Foi por isso que o Senhor falou para ele, vai na cidade que vai ter pessoas que vai te ensinar o que tu deves fazer. Então Deus coloca pessoas para dar continuidade naquilo que Ele tem para a nossa vida. Deus coloca as pessoas e colocou na vida de Paulo. Aí depois disso, ele recebeu a iluminação de Cristo e se torna o maior expositor do Evangelho de todos os tempos. Mas ele passou por um processo de ensinamento. Vai, fica na cidade, fica no lugar. Professor, que lição maravilhosa. O que você pode extrair isso para os seus alunos e para a sua vida também, tá? Decorrido, olha o verso 18. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, ou Pedro, e permaneci com ele por 15 dias. 2 semanas. Um grande líder da igreja, que foi o apóstolo Pedro. Isso aqui nos ensina que houve um respeito, ele entendeu que era Pedro. Pedro era o líder. 2 semanas de ensinamento para completar o bacharelado dele, do seminário, Vou ter 2 semanas de aula diretamente com Pedro, e ele teve. Isso aqui que a gente aprende, que Paulo demonstra humildade em sua posição, ainda que fosse grande, erudito e famoso em Israel. E Pedro quem era? Era um pescador. Mas ele entendeu que Pedro era o líder da igreja, não importa, querido. Isso é uma lição, professor, para todos nós. Sempre, todos nós estamos debaixo de uma autoridade espiritual. Todos nós. Pensem nisso. Todos nós estamos debaixo de uma autoridade espiritual. Olha, ele demonstrou que saber servir a igreja e alguém de Deus também passa pelo respeito com seus pares e com os seus líderes. Ninguém trabalha sozinho. Nós estamos debaixo de uma autoridade espiritual. Eu aprendi isso no decorrer do meu ministério, da minha vida cristã. Eu não trabalho sozinho. Onde estou me congregando, tem um pastor, eu não vou citar o nome dele, mas é o meu líder espiritual, entendeu? Então, nós estamos debaixo de uma liderança espiritual. Não sai debaixo dessa liderança, porque você corre um risco muito grande na sua vida e no seu ministério. E Paulo nos ensina que para servir a igreja, nós precisamos servir a nossa liderança. Tá certo? Pastor Firmino diz assim, eu venho de 2 escolas, Pastor Firmino, que foi a minha base da minha vida no ministério, e Pastor Samuel Câmara, que é uma outra visão, e outro tipo de trabalho, e graças a Deus pela vida desses 2 grandes homens. E o Pastor Firmino dizia assim, Deus chama um homem, usa um homem para chamar outro homem. Então Deus prepara pessoas para nos ajudar
para nos liberar. Aprenda isso, professor, e passe isso para o seu aluno. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Deus chamou cada um de nós e tem um propósito para cada nossa vida. Deus abençoe você, professor, a sua família, e deixa Deus te usar. Uma boa aula para vocês. Amém.